A cera de abelha escorre espessa pelas fendas da cripta ducal, enquanto o capelão afunda os dedos na massa quente, selando cada fresta de pedra com movimentos precisos que já não parecem litúrgicos. 3 noites de arranhões, 3 noites de sons abafados que fizeram os criados benzarem-se no corredor úmido do castelo de Arnhem. Agora, silêncio. O duque Arnoldo de Guelders assina o último documento de posse territorial às 7 da manhã de um sábado de novembro de 1371, exatamente 9 dias, após ter desposado Leonor de Guelders em cerimônia que custara ao reino o equivalente a 2 anos de colheita de trigo. O pergaminho já trazia o selo ducal impresso na cera, datado de 3 dias antes da morte oficial da noiva. Não é desespero, não é loucura. É um mecanismo jurídico patrimonial perfeitamente calibrado pela engrenaria feudal, onde o matrimônio funciona como instrumento de anexação territorial e a morte da esposa, oportuna ou provocada, representa apenas o cumprimento do calendário de transferência de bens. A cripta calafetada não esconde um crime, preserva um segredo de Estado. Você teria calafetado a cripta ou exigido testemunhas? Deixe sua opinião e seguimos com a história. Para compreender como uma duquesa de sangue real pode desaparecer dos registros de sucessão em menos de uma semana, é necessário retornar ao Tratado de Venlo, assinado 6 meses antes do casamento. Ali, em sala forrada de tapeçarias flamengas, representantes de 2 ducados menores, Guelders ao norte, Jülich ao leste, negociaram durante 17 dias a fusão territorial que permitiria resistir à pressão expansionista dos Habsburgo. Leonor, filha única do duque de Jülich, trazia como dote exatamente o que Arnoldo precisava: 4 cidades mercantis, 2 rotas fluviais de pedágio e o controle sobre 3 pontes estratégicas no Reno. O casamento arranjado não celebrava amor, celebrava logística. Os termos foram claros desde o início. Se Leonor morresse sem herdeiros, as terras passariam automaticamente ao viúvo, desde que o casamento houvesse sido consumado e registrado em cartório episcopal. A cláusula ocupava 7 linhas em latim jurídico, com terminologia que apenas chanceleres ducais e prelados especializados dominavam. Ninguém na corte de Jülich questionou. Afinal, Leonor tinha 19 anos, saúde robusta segundo os médicos que a examinaram antes da viagem nupcial. O que poderia dar errado? A cerimônia aconteceu em outubro, com toda a pompa exigida para bodas entre casas nobres. 400 convidados, 12 dias de festividades, um banquete que consumiu 80 porcos, 100 gansos e 300 barris de cerveja importada de Flandres. Arnoldo tinha 34 anos, já viúvo de um primeiro casamento sem filhos, homem de fala econômica e hábitos militares. Leonor chegara 3 semanas antes, hospedada em ala separada do castelo, acompanhada de 16 damas de Jülich que deveriam permanecer com ela durante o primeiro ano, costume que garantia às famílias algum controle sobre o bem-estar das filhas enviadas para cortes estrangeiras. No 5º dia após a cerimônia, 6 dessas damas foram dispensadas sob pretexto de contenção de despesas. No 7º dia, outras 5 receberam ordem de retornar a Jülich para tratar de assuntos urgentes que jamais foram especificados nos registros. Restaram 5 mulheres, todas escolhidas e pagas por Arnoldo, quando Leonor adoeceu subitamente na manhã do 8º dia. Os sintomas descritos pelos médicos ducais, febre, vômitos, convulsões, coincidem exatamente com o envenenamento por beladona, planta comum em jardins medicinais da época e que, em doses controladas, produzia exatamente a progressão descrita: mal-estar inicial, agravamento súbito, morte em 24 horas. Nenhum médico externo foi chamado. Nenhum boticário independente examinou a enferma. O único tratamento registrado:
sangrias e aplicação de ventosas, procedimentos que aceleravam a morte em casos de intoxicação. Leonor faleceu às vésperas do 9º dia, numa quarta-feira, sem confessor externo e sem que nenhuma das damas restantes testemunhasse o momento final. Todas foram afastadas do quarto sob ordem médica de preservar o ambiente de miasmas. Arnoldo estava presente. Apenas ele e o médico-chefe, homem que 3 semanas depois receberia a propriedade rural, avaliada em 100 florins de ouro, quantia equivalente ao salário de 10 anos de um mestre artesão. O corpo foi preparado às pressas, nenhuma vigília pública, nenhum velório aberto à nobreza local. Prática obrigatória para mortes de mulheres de sangue real, que serviam como demonstração de transparência e evitavam rumores de assassinato. O enterro aconteceu 20 horas após a morte, num domingo à tarde, com apenas 12 pessoas presentes, todas elas funcionários diretos do Ducado de Guelders. O bispo local, Conrad de Utrecht, celebrou missa rápida e autorizou o sepultamento imediato, dispensando o período habitual de 3 dias entre morte e inumação. 2 dias depois, Conrad recebeu doação de uma capela com rendas anuais perpétuas. O documento de doação, curiosamente, já estava redigido e selado antes do funeral. Outro pergaminho com data anterior aos eventos que supostamente o motivaram. Os registros episcopais não mentem. Eles apenas revelam o que nunca deveria ter sido visível. A morte de Leonor fora planejada com a mesma meticulosidade que seu casamento. Mas os criados ouviram, 3 noites consecutivas, arranhões vindos da cripta ducal, sons abafados que ecoavam pelas passagens de pedra do subsolo. No castelo de Arnhem, como em toda fortaleza medieval, a cripta ficava diretamente abaixo da capela, acessível por escada estreita que terminava em porta de carvalho reforçada com ferro. Os criados responsáveis pela limpeza da capela, 4 homens e 2 mulheres, todos servos sem sobrenome nos registros, relataram os ruídos ao capelão na manhã seguinte à primeira noite. O religioso, homem pragmático chamado Gisbert, desceu à cripta, examinou o sarcófago de pedra recém-fechado, não encontrou nada visível. Ordenou silêncio aos criados. Na segunda noite, os arranhões recomeçaram, mais fracos. Na terceira noite, quase imperceptíveis. Foi então que Gisbert mandou buscar cera de abelha do apiário ducal, 15 libras de cera de alta qualidade, normalmente reservada para velas, litúrgicas especiais e documentos importantes. O capelão passou uma tarde inteira calafetando cada fresta da cripta, cada junção entre as pedras do piso e das paredes, cada fenda ao redor da porta. O trabalho era de pedreiro, não de sacerdote. Na quarta noite, silêncio completo. Os criados foram transferidos para outras funções no castelo. 2 deles desapareceram dos registros de pagamento nas semanas seguintes, provavelmente dispensados ou enviados para propriedades distantes onde suas línguas não alcançariam os mercados urbanos. Os mecanismos jurídicos já operavam em plena velocidade. No dia do funeral, Arnoldo apresentou ao Conselho Ducal 3 documentos fundamentais: a certidão de casamento, o atestado de consumação assinado por testemunhas da primeira noite, costume invasivo, mas juridicamente necessário, e o título de posse territorial que transferia as terras de Jülich para o Ducado de Guelders. Todos os papéis em ordem, todos os selos corretos, todos datados e registrados segundo os protocolos feudais. O Conselho aprovou a transferência por unanimidade. 6 conselheiros votaram, 6 concordaram. 3 deles receberam nos meses seguintes cargos administrativos em cidades recém-anexadas, postos que traziam rendas generosas e poder local considerável. A máquina burocrática medieval não exigia corrupção explícita.
Exigia apenas que cada peça compreendesse seu lugar na engrenagem e não fizesse perguntas cujas respostas poderiam desestabilizar toda a estrutura de poder. A cumplicidade era sistêmica, não pessoal. Na corte de Jülich, a notícia da morte chegou com 10 dias de atraso, tempo suficiente para que todos os documentos estivessem selados, registrados e distribuídos entre arquivos de 3 cidades diferentes. O pai de Leonor, Duque Wilhelm, exigiu explicações imediatas. Enviou mensageiros, convocou reunião extraordinária, ameaçou romper tratados comerciais. Arnoldo respondeu com frieza diplomática. Doença súbita, médicos incompetentes que não salvaram a jovem duquesa, dor imensurável, luto profundo. Ofereceu compensações, redução de pedágios para mercadores de Jülich, preferência em contratos de fornecimento de lã flamenga, até uma pensão anual para as damas que haviam servido Leonor. Wilhelm não aceitou dinheiro, exigiu exumação e exame independente do corpo por médicos de Jülich. A solicitação foi apresentada oficialmente em dezembro de 1371. Arnoldo recusou com base em argumento religioso. Profanar a paz dos mortos constituía sacrilégio. O bispo Conrad, convenientemente, emitiu parecer teológico concordando com essa posição. Wilhelm apelou ao arcebispo de Colônia, autoridade superior na região. O processo eclesiástico demorou 8 meses. Quando finalmente a autorização de exumação foi concedida, sob pressão política considerável, Arnoldo apresentou um novo obstáculo. A cripta havia sido consagrada permanentemente após o enterro e não poderia ser aberta sem desconsagração prévia, processo que exigiria comissão papal. O caso foi enviado a Avignon. Ali, perdeu-se na burocracia curial entre centenas de outros processos. O Papa Gregório XI nunca respondeu oficialmente. A cripta jamais foi aberta. A aliança entre Gelders e Jülich desmoronou em menos de 12 meses. Wilhelm rompeu relações diplomáticas, retirou mercadores das cidades controladas por Arnoldo, formou coalizão com ducados vizinhos para isolar Gelders economicamente, mas as terras já haviam sido transferidas. O controle sobre as pontes do Reno já era efetivo. Arnoldo havia alcançado seu objetivo estratégico: expandir território, consolidar poder, garantir receitas de pedágio que sustentariam seu exército por décadas. O custo humano, uma jovem de 19 anos enterrada possivelmente viva, criados silenciados, damas dispensadas, documentos forjados, representava apenas despesa operacional dentro da lógica feudal. A cera não guarda segredos, a cera preserva interesses. E os interesses ducais, em 1361, valiam muito mais que a vida de uma noiva inconveniente. Nos arquivos de Arnhem, uma única referência a Leonor permaneceu: entrada contábil, registrando despesas de funeral, totalizando 23 florins, menos que o custo de um cavalo de guerra médio. Seu nome desapareceu dos registros oficiais de sucessão. Nos documentos posteriores de Arnoldo, nenhuma menção à primeira esposa. Quando o duque se casou novamente 3 anos depois, desta vez com viúva rica de cidade hanseática, os cronistas oficiais escreveram que aquele era seu segundo matrimônio, apagando Leonor como se nunca tivesse existido. A estratégia de eliminação não era apenas física, era arquivística. Controlar o passado significava controlar o presente. E controlar os registros significava controlar a narrativa que chegaria às gerações futuras. Mas nem todos os documentos puderam ser destruídos. Em Jülich, arquivos familiares preservaram correspondências de Leonor escritas nas semanas anteriores ao casamento. Cartas comuns, relatos de preparativos, descrições de vestidos e joias. Na última carta, datada de 2 dias antes da cerimônia, um detalhe perturbador. Leonor menciona ter conhecido o médico-chefe de Arnoldo, homem que
Lhe pareceu excessivamente interessado em conhecer meus hábitos alimentares e horários de refeições. A observação, inocente à época, ganha contornos sinistros quando lida à luz dos eventos posteriores. O médico estava coletando informações, estudando rotinas, preparando o terreno para a intervenção que precisaria parecer natural, súbita, inevitável. A medicina medieval oferecia ferramentas perfeitas para assassinatos discretos, plantas venenosas abundantes, sintomas facilmente confundíveis com doenças comuns, tratamentos que aceleravam a morte em vez de preveni-la. Um médico competente e sem escrúpulos valia mais para um senhor feudal ambicioso que 10 cavaleiros. O caso criou precedente perigoso. Nos 20 anos seguintes, pelo menos 4 nobres da região morreram em circunstâncias similares: casamentos arranjados, mortes súbitas, transferências rápidas de propriedade, recusas de exumação. O padrão era reconhecível. Mas cada caso permaneceu isolado, tratado como tragédia individual, jamais conectado aos demais num padrão sistemático de eliminação por interesse. Patrimonial. A fragmentação dos arquivos entre ducados, a falta de comunicação entre cortes, a lealdade dos funcionários locais, tudo conspirava para impedir que o mecanismo fosse exposto. Cada senhor feudal governava seu território como feudo independente, e dentro dessas fronteiras, sua palavra era lei. Não havia instância superior efetiva. Não havia polícia centralizada, não havia investigação criminal no sentido moderno. Havia apenas poder bruto, disfarçado de protocolo. Arnoldo de Guelders governou por mais 17 anos após a morte de Leonor. Consolidou domínios, expandiu comércio, construiu alianças, morreu respeitado como estadista competente. Seu túmulo em Arnhem traz inscrição em latim, celebrando sabedoria, coragem e devoção cristã. Nenhuma menção a Leonor. Nenhum reconhecimento da mulher cujas terras sustentaram metade de seu reinado. A cripta ducal permaneceu selada por 3 séculos. Quando foi finalmente aberta em 1671, durante reformas arquitetônicas no castelo, encontraram 7 sarcófagos de pedra, todos vazios. Os corpos haviam sido transferidos para local desconhecido décadas antes. Não houve investigação, não houve escândalo. Apenas nota burocrática nos registros da reforma. Criptas antigas, vazias, sem identificação. A história de Leonor tornou-se lenda local, sussurrada em tavernas, contada em noites de inverno, nunca confirmada oficialmente. Algumas versões dizem que ela aparece nas noites de lua nova, arranhando portas de pedra. Outras afirmam que o vento que assobia pelas torres do castelo carrega seu último suspiro. Mas lendas são convenientes. Lendas não exigem justiça. O nome Leonor de Guelders sobrevive hoje apenas em 3 lugares. Genealogias acadêmicas que listam casamentos arranjados da nobreza medieval, mapas históricos que registram transferências territoriais do século XIV e nas entrelinhas dos documentos que Arnoldo assinou com cera ainda quente de abelha, a cera guardou o que o aço impôs. E 9 dias provaram ser tempo suficiente para transformar uma duquesa viva numa propriedade morta, reduzir uma aliança matrimonial à anexação territorial, converter amor prometido em lucro contabilizado. A Idade Média não era época de barbárie caótica. Era sistema perfeitamente organizado, onde cada engrenagem sabia seu papel, cada funcionário compreendia seu lugar, cada documento cumpria sua função. E quando uma noiva se tornava inconveniente, juridicamente valiosa morta, politicamente arriscada viva, a máquina feudal oferecia solução. Eficiente. Casamento na segunda-feira, enterro na quarta-feira, posse na quinta-feira. Os registros não mentem sobre datas.
Apenas omitem detalhes que manchariam a cera dos selos oficiais. Leonor não desapareceu, foi apagada. E a diferença, numa época onde pergaminho valia mais que testemunho, era tudo.